Então vamos agora dar início a mais uma aula da história das aparições de São Miguel Arcanjo pelo mundo. Hoje nós vamos ver aqui a aparição de São Miguel ao imperador Constantino Magno. Esta aparição é de suma importância porque é a partir dela que este imperador vai reconhecer os cristãos e vai batizar, dar o nome à Igreja Católica Apostólica Romana, vai acabar com a perseguição. Então, durante 3 séculos, os imperadores romanos perseguiram a Igreja Católica, ou seja, os cristãos, né? Porque depois de quando Cristo morreu, passou 3 séculos, cada século é 100 anos. Então, passou um século, 100 anos, segundo século no ano 200 e até o ano 300 aproximadamente. Imagino que foi 300 anos de perseguição aos seguidores de Jesus Cristo. E olha que as perseguições não eram flor que cheire, não. Chegando a considerar os cristãos como os inimigos do gênero humano. Então, os imperadores consideravam os cristãos como os inimigos, do mesmo modo que já está acontecendo hoje nos nossos tempos, né? Não tendo o mesmo direito à existência, ou seja, era necessário matar. Os cristãos que confessavam a sua fé eram torturados. Então, se você era cristão, a dizer que seguia Jesus Cristo, você era torturado, despojado dos seus bens, ou seja, roubava os seus bens, tirava os seus bens, suas coisas materiais, roubava, tomava tudo de você, que passavam para o imperador. O imperador confiscava todos os seus bens e ficava com eles, com as suas coisas, seus bens materiais. Então, se você tivesse um carro naquele tempo, que nem tinha carro, né, ia ser para o imperador. Mais de 12 milhões de mártires deram por Cristo a vida. Sabe o que é isso, irmãos? 12 milhões de mártires durante esses 300 anos depois de Cristo, da morte de Jesus Cristo no ano 300, até o ano 300, 12 milhões de mártires. Não foi brincadeira. Então chegou finalmente a hora da paz. A hora da paz com a conversão do imperador Constantino, filho da imperatriz Santa Helena. Tanto é que em Teresina tem uma escola chamada Santa Helena. Eu ficava querendo descobrir de onde é que era essa santa. É a mãe de Constantino, Santa Helena, que já tinha sido convertida, claro, ao cristianismo. Ela já tinha sido convertida a mãe, mas não o filho. Então, esta paz foi preparada por São Miguel. Olha como São Miguel Arcanjo ele está sempre dentro da caminhada do povo de Deus. Desde quando a gente viu lá do Antigo Testamento, até essa formação da Igreja Católica. Vocês acham que a Igreja Católica se formou assim sem a ajuda dos anjos de São Miguel? Não, muita batalha, muito sangue, muito martírio. E é a parte que a história nas escolas não conta. Lá eles contam sobre Constantino, vão falar, mas eles não falam das visões de Constantino que ele teve com São Miguel. E o que aconteceu? Quando Constantino estava combatendo contra um outro imperador chamado Maxêncio na Gália, que era a província do império, ou seja, o império ele existia, é como se fosse outras cidades, então havia como se fosse uma briga dentro da própria cidade. Então vamos imaginar aí o estado do Piauí e outra cidade do Piauí um brigando com a outra, né? Cada um sendo outros imperadores querendo mandar em outro imperador. Os mais fortes com seus soldados, guerreiros venciam. E aí o que aconteceu? Constantino estava brigando com ele, São Miguel apareceu a Constantino, mas Constantino não sabia quem era São Miguel, presta atenção. Rodeado de muitos anjos para o socorrer e garantir a vitória. Olha, quando Deus tem planos, irmão, como foi na história de Paulo. Paulo pagão, não acreditou em Jesus Cristo e Jesus apareceu para ele. Então Deus ele se usa destes meios, né, para poder levar as pessoas, como aquele homem rico lá que a gente viu da história lá do tempo do João Evangelista, Nicolossos, da Frígia, que ele se converteu por causa do milagre que aconteceu lá na gruta de São Miguel e depois ele construiu o santuário. Então Deus ele tem seus meios, então a gente tem que confiar na providência de Deus. Quando Deus quer usar de um meio para poder construir algo dele, o lado material, financeiro, que Deus sabe que a gente precisa, ele se usa, não se preocupe não. E aí o que aconteceu? Ele apareceu rodeado de muitos anjos e garantiu que ele ia ter uma vitória. Mostrou-lhe no céu, em pleno meio de uma cruz luminosa cercada por uma inscrição. Então Constantino viu no céu uma cruz luminosa com uma inscrição que dizia assim: com este sinal vencerás.
E mais uma vez, Constantino não sabia o que era a cruz, o sinal da cruz, ele não sabia o que era isso. A cruz tinha por cima as duas primeiras letras gregas do nome de Jesus Cristo. Então, na cruz, em cima da cruz, tinha o nome de Jesus em grego. Não sabendo o que este sinal no céu significava, São Miguel apareceu-lhe num sonho e mandou-lhe que pusesse esse sinal no estandarte que seria levado pelas suas tropas à frente para os combates. Ou seja, o estandarte é como uma bandeira, né? Então, São Miguel apareceu para ele, para poder revelar, para poder mandar ele usar esse sinal para ir para a batalha, né? O imperador obedeceu e, guiado pela cruz, caminhou a combater o seu inimigo perto de Roma. Olha só a questão da obediência, né? E olha que ele obedeceu num sonho. São Miguel Arcanjo apareceu para ele em sonho, né, explicando o que seria esta cruz, né? A cruz por cima, aí ele vai dizer, né? A cruz tinha por cima as duas primeiras letras, né? Perdão, já falei isso aqui, né? Então o imperador obedeceu e, guiado pela cruz, caminhou a combater o seu inimigo perto de Roma. E nós estamos hoje numa sociedade, num mundo que a gente não acredita em sonho, né? Se José não tivesse acreditado no sonho que ele teve do anjo Gabriel, que diz, José, vai, foge com o menino, vai lá para o Egito. Deus nos revela em sonhos. Por isso que cuidado com algumas medicinas, psiquiatria, psicologia, né? Pagãs que desvirtuam, nos tiram da rota de Deus. Então a batalha foi terrível, mas Maxêncio foi derrotado. Então este imperador foi derrotado. Na fuga ele caiu no rio Tibre e morreu afogado. Olha só que geralmente para vencer uma batalha tem que matar o general, né? Então deu-se a vitória foi no dia 12 de outubro do ano 312 da nossa era, bem recentezinho, né? 300 anos depois, acabou-se enfim os martírios, as torturas. O vencedor entrou triunfante em Roma, que era para entrar na cidade de Roma, lá na Itália. Itália é um país, então estes outras cidades estavam tendo estas brigas. A batalha... Então, o vencedor entrou triunfante com a cruz à frente dos seus exércitos e nesse mesmo ano publicou o decreto que dava paz à igreja. Então, Constantino, ele deu a paz para os cristãos. No ano 313, entrou este decreto em ordem solene, estando o imperador em Milão, né? E Milão também fica na Itália. Esta aparição do arcanjo é narrada por Eusébio, o primeiro historiador da igreja e contemporâneo de Constantino. Quando fala em contemporâneo, eu sou contemporâneo de fulano, é porque é da mesma época, nasceu na mesma época. Eu sou contemporâneo de vocês que estão aí no Mística, vocês estão vendo agora hoje os vídeos, porque eu nasci, nós somos da mesma época, né? Nós somos pessoas vivas do mesmo tempo, da mesma época. Então este Eusébio, que era da mesma época de Constantino, ele narrou esta história das aparições. Segundo o escritor Nicéforas, aí teve um outro escritor, mais duas vezes apareceu São Miguel a Constantino. Então São Miguel Arcanjo continuou aparecendo a Constantino, depois de ter dado essa vitória. Na segunda aparição, disse-lhe quanto tinha favorecido nas batalhas. São Miguel disse na segunda aparição, olha, eu lhe ajudei, né, nessas batalhas. São Miguel Arcanjo veio confirmar a ajuda dele na batalha para ele vencer. O imperador, que foi que ele fez, reconhecido, mandou edificar na antiga Bizâncio uma nova cidade, capital do Império do Oriente, com o nome de Constantinopla, hoje Istambul. Então foi-se fundado, né, agora a cidade de Constantinopla. E essa capital foi dedicada solenemente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Constantino batizou essa cidade, entregou ela a Jesus. Essa cidade eu entrego a Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele convertido. E ele botou esta legenda escrita: a vós, ó Cristo Deus, eu dedico esta cidade. Nela, hoje as cidades estão sendo entregues aos maçons, né? Se vocês verem nas entradas das cidades um símbolo de um triângulo parece que é, para quem não sabe, um compasso, parece que é tesoura, mas não é tesoura, né? Um triângulo nas entradas, é porque aquela cidade é consagrada a Satanás, aos maçons, né? Reze você que mora nessa cidade que é na frente. Antigamente ainda se vê hoje entrada de cidade imagem do santo, né? Que é consagrada aos santos. Então assim foi sempre no decorrer das histórias que a gente vê aqui, nessa essa entrega ao santo, à cidade.
Então nela mandou Constantino dedicar várias igrejas e um templo suntuoso em honra a São Miguel, precisamente no lugar onde o arcanjo lhe aparecera. Então também pela Itália, Constantino mandou fazer outros, claro, por isso que a Igreja Católica, gente, tem igrejas grandes e suntuosas, porque os templos que eram dos deuses, aqueles templos de deuses pagãos, eram entregues agora à Igreja Católica. Os imperadores que se converteu como Constantino, coisa que não existe no protestantismo. A gente vai ver a história da igreja, entender melhor essas coisas, a história da igreja. Então, a terceira aparição deu-se como? Deu-se quando parte dos habitantes da antiga Bizâncio se revoltou contra o imperador. Então, às vezes existe um certo povozinho que não é a favor, outras contra, né? Igual aqui no Brasil, né? Não tem um povo que é do lado da esquerda, que é doido aí pelo Lula, outro é doido pelo Bolsonaro, então vai estar essas brigazinhas. Aí não aceita a vitória de alguém no poder, aí vai fazer briga e guerra. Queira Deus, no Brasil, se o Bolsonaro ou o Lula ganhar, ninguém vai fazer guerra para poder, no próprio Brasil, para destruir, para tirar do poder o presidente, né? Que é bem capaz disso. Então é mais ou menos isso. O pessoal da Bizâncio, dessa outra cidade, desse outro local da Itália, se revoltou contra Constantino. E aí São Miguel Arcanjo apareceu uma terceira vez. São Miguel para mostrar quem manda aqui agora aqui é de Deus. Aqui Roma, Itália, quem manda é de Deus na pessoa de Constantino. E ponto final. Quando é para dar um bar, dá um baixo, não tem quem mande mais não, filho, quando vem as ordens do céu. Aí Nicéforas afirma que o arcanjo disse o seguinte: eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas do Deus dos exércitos, defensor e protetor da fé de Cristo. Eu te protejo com a minha ajuda na guerra que tu empreendes contra os tiranos ímpios. A ajuda dos meus exércitos foi te dada. Já pensou um imperador receber esta mensagem de São Miguel dizendo: confia que os meus anjos estão contigo a batalhar, a lutar. E é assim, irmãos, e a nossa Igreja Católica sempre vem ensinando nos nossos estudos que quando existe uma guerra entre países, existe um lado, eu explico isso melhor em angelologia, que os anjos de Deus estão e outro é os demônios, só cabe você discernir. É claro que se aqui no Brasil existe guerra contra os comunistas, com certeza os comunistas estão os anjos do mal, os demônios. E aqueles que vão lutar contra o estado do bem, né? Quem for entendedor da história, estiver também acompanhando nossos estudos, vai entender claramente o que eu estou querendo dizer, né? Nossa Senhora vem nos alertar muito contra o comunismo. O comunismo é de Satanás. Então que a gente saiba discernir de que lado ficar, tá bom? Quem como Deus, ninguém como Deus. A próxima aula vai ser sobre os anjos das nações, né? Os anjos da guarda de cada país. Cada país tem um anjo da guarda. Nós vamos ver sobre um pouquinho dessa história que os teólogos vão dizer para darmos continuidade às aparições de São Miguel. Quem como Deus, ninguém como Deus. A gente fica por aqui. E eu aguardo o pessoal do Meet aí se tiver alguma dúvida para perguntar. Vou encerrar aqui esse nosso vídeo.